Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102.000. Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje a gente vai falar sobre a estreia dos campeonatos estaduais, destaque para a derrota por 3-0 do Tupi. Vamos falar também sobre a vitória do Botafogo de Jefferson, que está aqui com a gente. Beleza, Jefferson? Beleza, Lucas. Tudo bom? Beleza. E vamos falar do Atlético de Márcio Santos. Tudo bem? Feliz com o seu Atlético? Sim, um pouco, digamos, comedido, né? Até porque foi um jogo bastante complicado, bem difícil. Pois é, então vamos começar dando destaque para o Tupi. Tupi começa esse trabalho desse ano, que é ano de Série B, com uma derrota por 3-0 para o América e ainda teve um pênalti defendido pelo goleiro Carijó. Vamos rodar aí como é que foram esses lances, né? Esses gols marcados pelo Tony, que marcou o primeiro, e Osman. Eu fiquei na dúvida se era Osman ou Osnan. Mas fala rápido que ninguém percebe a diferença, Osman. 2 gols. Esse 3-0, Marcos, você acompanhou essa partida, né? Viu pela televisão, não, ainda está curtindo o restinho das férias, né? Não esteve em Belo Horizonte. Mas o que você achou dessa partida? Olha, situação de fato do Tupi nessa estreia do Campeonato Mineiro foi assim desastrosa, né? Um time que entrou muito desligado, conseguiu até controlar o jogo diante do América nos primeiros minutos. Quando tomou o gol, o time de fato parece que perdeu totalmente o foco, né? O Tupi teve uma chance claríssima com o Rubens, seria um golaço, e já pelou o zagueiro dentro da área. Na hora de concluir, chutou com a perna esquerda, acabou chutando para fora. Foi o único lance do Tupi realmente de grande perigo. O resto, o América dominou o jogo. Aí uma falha tremenda da zaga do Tupi. Neste pênalti aí, o jogador do Tupi deu uma espalmada na bola, né? Quer dizer, e poderia ter sido ainda mais gols do América. O Gleice fazendo essa bela defesa. E o Tupi, de fato, parece que não conseguiu aí fazer aquilo que o Júnior Lopes treinou durante toda essa pré-temporada, né? Tomara que consiga, de fato, fazer alguma coisa agora diante do Uberlândia, pois que não vai ser fácil, mas o Tupi sim tem condições de fazer aí, de ter uma recuperação diante do Uberlândia, mas esse jogo do América foi um jogo para esquecer. Tupi que acaba não tendo muita sorte diante do América em estreia, sempre fora de casa e acaba sempre, no máximo, empatando. Pode ter sido um nervosismo da estreia e ser fora de casa, a responsabilidade de fazer um bom trabalho esse ano. O Tupi tem uma grande responsabilidade, né? Olha, Lucas, essa questão de nervosismo, tudo bem, é natural do ser humano. Mas o Tupi tem jogadores bastante tarimbados, né? Já são bastante experientes. Eu acho que não deveriam sentir, de fato, uma estreia diante do América, que já é um adversário tradicional. Mas o fato é que o time não jogou bem, jogou muito mal de passagem. E agora vamos ver se de fato consegue recuperação diante do Uberlândia, que é um adversário complicado. Não é um adversário tão fácil quanto se espera não, que ontem o Atlético passou aí muito apertado para conseguir vencer por 1-0. Ô Jefferson, a gente vê a grande defesa do Gleison, né? Foi um pênalti muito bem defendido por ele. Poderia, como o Márcio falou, ser um placar maior, mas ver o goleiro, quando ele defende um pênalti, já fica dá aquela moral mesmo e mostra que o Gleison continua em forma, né? Do ano passado para esse ano, foi um grande pilar, né, ali no gol do Tupi, agora continua fazendo esse bom trabalho. Deu para perceber, apesar de ter levado os 3 gols, né? E a defesa do Tupi teve mudanças ali nas laterais, mas os 2 principais jogadores da defesa na campanha da Série C continuaram, que foram o Gleison e o Sidmar. Então tem uma esperança para a torcida de que possa melhorar. Eu acredito que o Tupi ainda vai melhorar. É o primeiro jogo da temporada, é um trabalho novo que se inicia, um time novo praticamente também. Então a gente tem que dar tempo, deixa o time jogar mais uns 2, 3 jogos aí que as coisas vão começar a se acertar, eu tenho fé. Ô Márcio, uma coisa que chamou a atenção, vamos voltar um pouquinho, lá na época que ainda se falava em renovação de Leston Júnior, ele falava que renovou, ele técnico responsável pelo acesso, se renovasse, chegava no Campeonato Mineiro, começasse não muito bem, rapidinho a torcida ia pedir a cabeça dele. Júnior Lopes está correndo esse risco? Primeiro jogo é complicado falar dessa forma, mas não resta dúvida, que perde por 3-0 numa estreia, teve tempo para armar o time durante toda a pré-temporada. Todo treinador, ele tem sim esse risco, o Júnior Lopes não é diferente.
Ele foi contratado para ser o treinador na Série B, mas vamos ver se ele vai chegar até a Série B, né? Porque se fizer uma campanha ruim, como foi feito no ano passado com o Surian, não resta a menor dúvida que tem aí grandes probabilidades de cair. Eu já levantei essa bola, mas não para botar a pressão, mas pensando um pouco pelo lado da torcida, né, Jefferson? A torcida pode querer já logo, se demorar aí ficar mais uns 2, 3 jogos com resultados adversos. A gente espera que não e espera a continuidade, né? Mas o torcedor não tem muita paciência, né? Mas é aí que está um erro que eu acho do futebol brasileiro, porque a torcida não tem paciência e acaba jogando muita pressão no técnico e com isso eles não conseguem ter uma continuidade no trabalho. Você não pode também querer que um técnico já acerte um time com 4, 5 jogos. Um técnico novo com um time novo, você tem que dar um tempo para ele. Eu acho que se for o Campeonato Mineiro inteiro, ele não conseguir achar um time durante todo o Campeonato Mineiro para chegar na Série B com aquele time formado ali, tudo bem. Mas agora com 3, 4 jogos você já começar uma pressão, eu acho que a torcida devia ter mais paciência um pouco, esperar, dar um trabalho maior. Aquele velho chavão, né? Futebol é resultado. Isso aí é verdade. Futebol é resultado. Eu fico pensando, é o seguinte, o Tupi, talvez, por estar na Série B esse ano, tem uma responsabilidade moral, digamos assim, de chegar pelo menos às finais, né? Todo mundo tem essa expectativa. Eu acredito que não é o pensamento também da diretoria de que o Tupi consiga chegar nas semifinais, faça aí um bom campeonato mineiro. Não é, de fato, a pretensão da diretoria do Tupi, tanto que o time não foi montado para conseguir isso. Se conseguir, ótimo, mas a intenção com certeza não é essa. Mas por estar numa Série B, né, o Tupi realmente poderia ter, sim, essa pretensão. Todo torcedor espera, sim, que o Tupi consiga ficar na ponta da tabela, coisa que vinha conseguindo anos atrás, né? Agora, aquela hora eu falei que a gente chamaria os gols, mostramos já direto os melhores momentos, agora só para o pessoal de casa ver os gols separadinhos, vamos lá, rodando para o pessoal. O Tony fez o primeiro e o Osman fez os outros 2, foi esse 3-0 que poderia ter sido mais. E uma coisa que está me chamando a atenção, a gente vê espaço na arquibancada, né? Começa o estadual e começa sim, com né? Mas não resta dúvida, né? O América, na verdade, não tem grande torcida, né? Então, é normal. O América já é normal, até porque a Independência não é tão pequena assim. Mas é normal isso para o América, em um jogo também 7h30 da noite de domingo. Então, vamos esperar também muitos torcedores, né? Pois é. Agora vamos bola para frente, mudar do Campeonato Mineiro um pouco para o Campeonato Carioca agora. Antes, só aproveitar, está aqui o nosso número, mostrar para o pessoal de casa, o nosso WhatsApp 984109434, o nosso DDD é o 32. O pessoal de casa pode participar com a gente, pode mandar pergunta, pode mandar comentário. A gente vai partir agora para o Campeonato Carioca, daqui a pouco a gente volta a falar dos resultados de Cruzeiro e Atlético no Campeonato Mineiro. E eu vou aproveitar que Jefferson está aqui. Jefferson está aqui, botafoguense. Vamos falar do seu time primeiro, né? Vamos lá. Botafogo venceu por 2-0. Começa bem esse ano, volta já com o ano do retorno para a Série A, começa bem o Campeonato Carioca. Vamos ver como é que foram esses gols do Botafogo, para depois a gente dar um comentário sobre essa partida. O Botafogo estreou com vitória. O argentino Nunes tirou o zagueiro do Bangu e bateu no cantinho. GG levantou na área e o zagueiro Renan Fonseca completou 2-0. Tá aí, eu acho que Campeonato Estadual, os times de Série A têm que começar bem, né? Eu acho que não cabe tropeço para time de Série A. Não cabe, mas se você for analisar friamente também, você falou que o Botafogo começou bem, mas não começou não. O jogo foi muito fraco tecnicamente, o Botafogo jogando muito mal, a defesa totalmente desentrosada, o Renan Fonseca e o Emerson, eles deram muito espaço para o Bangu. Uma vitória que enganou. Botafogo uma vitória que enganou. O lado bom dessa vitória do Botafogo foi o Inácio Nunes, o Yacaré, o argentino. Ele me surpreendeu, mostrou uma certa habilidade. O lance do gol ali, ele mostrou recurso, porque tinha 2 zagueiros desequilibrando ele chutou até meio sem jeito, mas fez o gol e foi quem mostrou o melhor futebol ali. Das contratações que eu vi jogando até agora, foi o que mais me agradou. Agora, de resto, eu acho o time do Botafogo muito fraco. Com esse elenco, a gente vai brigar para não cair. O Botafogo ainda precisa de pelo menos mais um jogador para defesa.
mais um lateral esquerdo, porque o Diogo que jogou sábado é muito fraco também. Aí, começando a temporada, já está pensando no brasileiro, tem muita coisa ainda, tem muita estrada pela frente. Né? Até o brasileiro mesmo. Se você for parar para pensar, a gente perdeu pro Desportivo do Espírito Santo também, né? Aquele jogo. Mas estava com reserva, não? Não, jogou com o time principal. Assim, principal, né? que vai ser principal. Ontem faltou o Damian Lísio, que todo mundo fala que vai ser o camisa 10 do Botafogo, mas que não me agradou. E uma notícia de última hora aí para a torcida do Botafogo. O Botafogo está contando com o desfecho da negociação do Rafael Moura com o Atlético. Ele já fez exames no Atlético, mas foi aprovado. Mas até agora o Atlético não acertou nada e ele não se desligou do Internacional. O Atlético saindo da disputa, o Botafogo vai entrar na disputa pelo Rafael Moura, para ser o camisa 9 aí da temporada. Seria um reforço? 32 anos, né? 32 anos. Mas a idade, seria um jogador experiente. Vou falar uma coisa, começou a falar de idade. Esse ano é um ano muito cabalístico para mim. Eu chego aos 30. Então, começar a parar de falar de idade. O cara com 32 anos tá novo. Tá novo. Depende. Tá ou não tá, Márcio? Depende, né? De fato, tá novo. O Rafael Moura rodou, não chegou a lugar nenhum, né? Pois é um nome que sempre é considerado um bom nome, mas que nunca conseguiu uma grande projeção. Mas vocês sabem que no Botafogo ele podia dar certo? Por quê? Porque aí ele seria, o destaque do time seria ele. Então talvez ele sendo o destaque do time ali, talvez ele consiga ir pra frente. Porque ele nunca foi. Ele foi pro Fluminense, na época ele era o reserva do Washington. Depois ele foi pro... Ele rodou, né? Ele já rodou. No Internacional, por exemplo. Nunca foi titular. Nunca foi titular também. Ele sempre era ali o reserva imediato. Foi sempre assim. Então, acho que no Botafogo, ele sendo ali o principal jogador do ataque, hoje a gente só tem o Luiz Henrique, de 17 anos, e o Ribamar, de 18. Então, ele podia ser ali o diferencial do time, eu acho. Agora vamos fazer o seguinte. Eu te falei, dei minha opinião de que começou bem, porque começou com a vitória, você falou que o resultado engana. Agora vamos ver o Fluminense, ver se esse resultado engana também, né? O Fluminense não fez nada, foi feio. O Fluminense foi muito feio, fazendo feio desde o meio da semana na Primeira Liga, em que o Fred teve aquele lance de UFC que a gente comentou na quinta-feira passada, e agora vai jogar contra o Volta Redonda e não se deu bem. Já o Fluminense perdeu. Thiago Amaral fez 2 vezes para o Volta Redonda. Aos 43 do segundo tempo, Fred diminuiu cobrando o pênalti. Mas 3 minutos depois, Pedro Isidoro definiu o jogo. Volta Redonda 3-1. Esse resultado engana? Não engano, Lucas. Vamos dar mérito também ao Volta Redonda. Aliás, mandar um grande abraço para o Felipe Surian, que é o treinador do Volta Redonda, treinador conhecido da torcida Carijó. E o Surian soube armar muito bem esse time do Volta Redonda. Não pelo primeiro jogo, mas acredito que Volta Redonda vai dar sim uma canseira nos times grandes e vai beliscar uma vaguinha aí, porque é um time muito bem treinado, deu para poder acompanhar alguns lances e ver que realmente o time está muito bem montado. Felipe Surian parece que começou muito bem a sua trajetória aí, pelo menos fora do estado. Vou aproveitar que você mandou um abraço para o Felipe Surian, mandar um abraço para o Rafael Paes Batista. Eu tenho que me atualizar, mas até o final do ano passado ele era o preparador físico do Volta Redonda. Acredito que tenha continuado esse ano também. O rapaz estudou comigo. Um abraço aí pro Rafael Paes. Quer mandar um abraço para alguém? Não, eu vou mandar um abraço pro Leonardo Pitazzi, um tricolor. Quando eu publiquei nas redes sociais, no Facebook, que eu ia vir aqui, assim que eu publiquei, ele me mandou uma mensagem. Cara, fala mal do Eduardo Batista, pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente ir para o nosso intervalo, vamos comentar um pouquinho o 0-0 do Cruzeiro. Vamos rodar os lances aí de Cruzeiro e o RT. Começou empatando com um time, em tese, que não tem uma grande expressão no cenário mineiro atualmente. Ficou muito tempo fora da elite do Campeonato Mineiro. Voltou ano passado ou retrasado, se eu não me engano. E eu acho que o Cruzeiro tinha que ter feito um pouco mais, né, Márcio? Também, o Cruzeiro, por ser time grande, tem a obrigação de vencer, ainda mais dentro de casa. Mas, pelo que deu para perceber um pouquinho também da URT, Ademir Fonseca, um treinador bastante rodado e conhecido, o time não ficou de forma defensiva, só marcando. O time saiu para o ataque, buscou o gol também. O Cruzeiro, de fato, não conseguiu criar. Eu não sei, a mesma situação que você disse em relação ao Júnior Lopes. Não sei se o David fica muito tempo no Cruzeiro. Por isso que eu falo, é questão de resultado.
O David ainda não conseguiu montar o time da maneira como o torcedor cruzeirense está acostumado. Tudo bem, quer ataque? Que seja ataque, mas a defesa não pode ficar tão exposta como o Cruzeiro tem ficado. E eu acredito que o David não deve ficar muito tempo no Cruzeiro a continuar dessa forma aí, o Cruzeiro apresentando. Ele foi uma aposta, né? Foi uma aposta, né? De fato, poderia dar certo, mas pelo início aí, não sei se vai dar tão certo, não. Ô Jefferson, só uma questãozinha rápida para você. Você sabe o que significa o RT? Não sei não. Para o pessoal de casa ficar sabendo também, é União Recreativa dos Trabalhadores. Isso é o RT. Que foi fundado, né, exatamente para a diversão ali dos trabalhadores ali em Patos de Minas, e aí tornou-se aí esse grande, um time bastante tradicional. Que, é o Trovão. Trovão Azul, um time muito tradicional que tem uma grande rivalidade com o Mamoré lá em Patos de Minas. Mamoré, o mais querido, sempre, e o Verdão. Morei um tempo lá em Patos de Minas, eu tendi mais pro lado verde da torcida na cidade. Lá a rivalidade é muito pegada mesmo. Eu sei que a URT, nos anos 90, ela teve uma fase boa até no Campeonato Mineiro. Teve várias vezes disputando fase final de Campeonato Mineiro, até que foi rebaixada e deu uma sumida. Começou esses tempos sombrios. Pessoal, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar sobre o restante dos jogos do Campeonato Mineiro e também do Campeonato Carioca. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Agora vamos falar sobre o Vasco da Gama, um assunto que a gente gosta muito aqui no Arena. No ano passado, secamos bastante o Vasco para que ele caísse para a Série B, para poder jogar com o Tupi. Inclusive, pessoal, vamos honrar nossa torcida, o tanto que a gente secou o Vasco, e vamos lotar o Municipal nessa partida. Eu acredito que vai sim. Eu acredito também. Mas vamos ver, o Vasco começou bem esse campeonato carioca, foi uma goleada ontem. E vamos ver como é que foi com 2 gols do Riascos. O atual campeão carioca começou bem. Em São Januário, Nenê cruzou e Riascos fez o primeiro do Vasco sobre o Madureira. Os visitantes empataram nesta cabeçada de Daniel. Andrezinho, meio de ombro, deixou o Vasco na frente de novo. Com a categoria de sempre, Nenê marcou o terceiro de pênalti. Já nos acréscimos, Éder Luiz tocou para Riascos fechar a conta. 4-1. Esse 4-1, destaque para o Riascos, inclusive para a comemoração cobrinha do Riascos. O Vasco começando com esse 4-1, atual campeão carioca. Mais uma vez, o ano passado foi campeão, voltando de Série B para a Série A e depois cai para a Série B de novo. O Vasco tem que pensar em título de carioca ou vai ser uma consequência, tem que pensar mesmo em fazer uma boa Série B e ser campeão, porque quando subiu da última vez foi terceiro colocado? Eu acho que ser campeão, com certeza, é consequência, mas o Vasco tem que buscar isso também, até para tirar, né, esse estigma também de ano passado ter caído, o time ter ficado pior. Tem que buscar o título sim. Acredito que começou muito bem diante do Madureira e o Vasco tem aí uma situação muito favorável que vai fazer os 5 jogos dentro de casa, em São Januário. Tem esse problema aí de estádio, o Vasco vai se aproveitar e jogar em São Januário, jogar em clássico, inclusive, com o Flamengo dentro de casa, enfim, vai se beneficiar muito o Vasco nesse início de campeonato, tomara que realmente se dê muito bem. Manteve a base, o Jorginho está como treinador, acredito que vai fazer um bom trabalho nesse início de temporada, tem tudo aí para conquistar não só o título do Carioca, mas com certeza o acesso de novo à Série A. O Jefferson, você acredita que o Jorginho, quando ele era o auxiliar do Dunga, era ele que mandava na seleção? Porque quando ele foi para o Vasco passou a ter bons resultados. Não acredito não. Quem manda na seleção, independente do técnico, é a CBF. A CBF e os empresários, não tem jeito. Ali, deixa essa CPI da CBF andar mais um pouco, que a gente vai ver como é que funciona tudo direitinho. Mas o Jorginho tá de parabéns. Se você for olhar taticamente, tecnicamente, dos 3 cariocas da Série A o ano passado, o que terminou com o melhor futebol foi o Vasco. E já começou o ano mostrando o mesmo futebol do ano passado, então tem tudo para poder brigar por esse campeonato carioca aí. Ontem eu vi... Agora o respeito volta? Ano que vem, talvez, se subir para a Série A, subindo para a Série A e fazendo um bom campeonato na Série A ano que vem, pode ser que o respeito comece a voltar. Acho que o grande problema do Vasco, né, uma das soluções que pode ser, é afastar um pouquinho a imagem do Eurico Miranda, né, tirar um pouquinho dessa arrogância e deixar o time jogar. Acho que o Vasco vai ser muito favorecido com isso. Vamos falar agora do Flamengo, falar um pouquinho do Flamengo, que não começou tão bem, teve... Na primeira liga até que foi bem, né, o Márcio, foi um 2-0, que você prefere não comentar muito sobre ele, né? Mas no Campeonato Carioca
apesar do gol do Guerreiro, não conseguiu mais uma vitória. Vamos ver como é que foi essa estreia do Urubu no Campeonato Carioca. No Rio, o peruano Guerreiro marcou um golaço, hein? Flamengo 1, Boa Vista 0. Só que Thiago Silva cruzou, o capitão Wallace não subiu e Leandrão fez de cabeça. Final 1-1. Tá aí 1-1 contra o Boa Vista. Começa tropeçando também, né? Não é bom sinal. E com os mesmos problemas defensivos do ano passado, que é a bola aérea. Já foi um carrasco do Flamengo ano passado e continua esse ano também, né? Mas essa questão também de estreia em campeonato, time grande, o time pequeno ele joga a vida quando o time grande, ainda mais o Flamengo, né? Então, não é justificativa, mas o Muricy sabe que tem muita coisa para poder fazer, mas no jogo contra o Atlético já mostrou uma qualidade muito diferente. Acredito que o Flamengo não vai ter tantos problemas contra times pequenos, não. Foi um primeiro tropeço. Foi um tropeço mesmo, né? Um tropeço na estreia. Eu acho que o Flamengo vai conseguir se recuperar, sim. O Guerreiro está fazendo gols, mostrando que vale o investimento, como ele mostrou no início de sua passagem pelo Flamengo. Depois teve problema com lesão. O segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado não foi nada bom, mas agora ele voltando, fazendo gols, ganhando moral, acho que ele pode ser o grande destaque do Campeonato Carioca e do Flamengo nesse ano. O Muricy também ele é um treinador que, quando ele é muito cobrado, ele é um cara calmo, um cara tranquilo, consciente do que tem que fazer. Eu acredito que vai arrumar bem ainda o time do Flamengo, tem muita coisa para poder fazer. Eu acredito também que deva contratar outros jogadores, algumas posições do Flamengo carentes, mas o Muricy tem tudo para fazer um bom trabalho esse ano. Vou falar agora, para a gente finalizar o Campeonato Mineiro, falar sobre o seu Atlético. Vamos ver como é que foi essa vitória do Galo. Foi 1-0, né, Márcio? 1-0 magrinho. Vamos rodar o gol para o pessoal de casa ver. Esse 1-0 magrinho mostra que o time precisa melhorar muito, ou é o que você falou, o Uberlândia, que se mostrou um time não tão bobo quanto possa se imaginar, porque o Uberlândia é um time que também muito tempo fora da primeira divisão. O Uberlândia fez um jogo até de certa forma equilibrado contra o Atlético, depois o Atlético de fato impôs, né, com a melhor qualidade técnica, mas o Uberlândia, esse gol, por exemplo, o Atlético tentou de todas as formas, perdeu muitos gols, Dodô, por exemplo, perdeu gol demais, mas a cobrança de lateral do Marcos Rocha, que parece mais uma cobrança de escanteio, uma falta de longe que ele cobrou esse lateral, conseguiu colocar a bola na cabeça do Leonardo Silva, que na verdade o gol foi contra, né? Nem foi do Leonardo Silva, acabou desviando do jogador do Berlândia e entrando. Mas o Atlético tem muito para melhorar, início de temporada, não resta dúvida, mas tem muita coisa para melhorar. Agora o Tupi tem que ficar aí atento diante desse jogo do Uberlândia. Tarefa dos jogadores do Tupi, assistir esse VT de Uberlândia e Atlético. E principalmente o Atlético tem que pensar que esse ano é ano de Libertadores, né? É por isso que não dá para esperar tanta coisa do Atlético, né, no Campeonato Mineiro. Ainda mais que tem a Primeira Liga ainda rolando, enfim. O Atlético tem várias disputas desse primeiro semestre, então tem que focar na Libertadores. Tem outros jogadores para entrarem, mas o Atlético tem muita coisa para poder melhorar. Jogadores que, de fato, ainda vão acertando, né? Mas acredito que o Aguirre também vai conseguir fazer um bom trabalho no Atlético esse ano, até porque tem aí uma experiência de Libertadores com o Inter, né? Enfim, tem sim condições de fazer um bom trabalho. Vou mostrar para o pessoal de casa como ficou a classificação do Campeonato Mineiro depois dessa primeira rodada. O América é o primeiro com 3 pontos por ter vencido por 3-0 o Tupi. Depois vem Caldense, Vila Nova, Atlético, Cruzeiro e o RT, que empataram, Guarani e Tricordiano, que ainda não jogaram, é esse o jogo do meio de semana, não é isso? Depois vem Tombense e Uberlândia, Boa e Tupi. Tá aí, essa foi a classificação do primeiro. Por enquanto, o Tupi está na zona. Mas falar de zona de rebaixamento no início do campeonato é até piada, né? Mas destaca o Tombense, que jogou contra o Vila Nova ontem, perdeu por 2-1. Fábio Júnior, que é dirigente e também jogador, marcou o gol no finalzinho do jogo, 2-1, para a equipe do Vila Nova. E vamos mostrar a classificação do Campeonato Carioca, para o pessoal de casa ver também. O Vasco é líder, venceu por 4-1, depois vem Resende, Portuguesa, Boa Vista, Cabo Friense, Macaé, Fluminense e Bangu. Agora tem o outro grupo para a gente mostrar para o pessoal também. Volta Redonda é o líder, depois a vitória contra o Fluminense, Botafogo, Friburguense, Flamengo, depois vem América, Tigres, Bom Sucesso e Madureira. Tá aí essa classificação do Campeonato Mineiro e do Campeonato Carioca.
Nosso tempo acabou, a gente fica por aqui. Agradeço a sua companhia, agradeço as presenças de Márcio Santos, Jefferson Almeida, muito obrigado. Pessoal, a gente volta na quinta-feira e você acompanha agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até mais, tchau! Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000.